Eu juntinho com você por aqui, cascando fogo na cigara dos filisteus, dando glória a Deus, misturado com aleluia, porque a bênção é graúda e a vitória é garantida. Quero convidar você para eu e você, nós juntinhos nesse exato momento, possamos refletir, porque refletir faz muito bem. Vamos refletir aí? Tamo juntos, tá bom? Tô meio escondidinho hoje aqui, mas vai valer a pena. Fazer a propaganda aqui do Heleno Pizzas, pizzas mais do que delícia, só no Heleno Pizzas. Então vamos ajudar aí. Nosso momento de reflexão hoje. Vamos colocar a nossa mente para devanear. Vamos elevar o nosso pensamento com sabedoria e fé. Aqui no programa Uma Voz Amiga, com o seu amigo de todas as noites, Anderson da Rádio. A reflexão de hoje é essa. Antes de você falar, ouça. Antes de você agir, pense. Antes de criticar, conheça. E antes de desistir, tente. Antes de falar, ouça. Antes de agir, pense. E antes de criticar, conheça. Antes de desistir, tente, faça, vá em frente. Olha, em cima desta frase, eu quero refletir com você. A Bíblia vai nos ensinar que a palavra de Deus diz que seja breve em ouvir e tardio em falar. Antes de falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de criticar, conheça. E antes de desistir, tente. E notemos que é assim que acontece na vida do ser humano, na minha vida e na sua vida. Muitas pessoas, elas não têm o domínio próprio. Elas não têm o controle emocional próprio. Elas não têm o domínio da sua língua. Ela não tem o domínio da sua ira. Por isso a Bíblia diz que sejamos breve em ouvir e tardio em falarmos. Precisamos sim ser breve em ouvir, porque ouvir faz muito bem. Eu tenho o hábito, ou melhor, tinha o hábito de sentar aos finais de semana com uma pessoa. Essa pessoa já não está em nosso meio, mas era uma pessoa de idade avançada. E ali eu sentava e com ela ficava 1, 2, até 3 horas ouvindo, porque era uma pessoa de idade avançada, com muitas experiências e muitas histórias para contar. Hoje as pessoas, elas têm pressa em falar, pressa em agir, pressa em criticar, mas elas não têm pressa em ouvir, nem de pensar e nem de conhecer. É necessário que nós sejamos breve em ouvir, breve em pensar e breve em conhecer. Porque quando nós damos a oportunidade em ouvir, em pensar e em conhecer, nós estamos obedecendo a palavra de Deus que diz que sermos breve em ouvir e tardio em falar. A Bíblia vai nos ensinar também que os meus filhos, o meu povo, perece
por falta de conhecimento. Nós entendemos que o mundo atual tem que ser para ontem. É tudo fast food. Tem que chegar e sair e acabou. As igrejas também, católicas, espíritas, evangélicas, também vivem a era do fast food, aonde o pastor tem que pregar e o milagre tem que acontecer para ontem. Na igreja católica, o padre tem que falar e o milagre tem que acontecer para ontem. E assim, em todos os segmentos religiosos. O fast food, o breve em falar, tem sido mais rápido que o breve em ouvir, que o breve em pensar e que o breve em conhecer. E nós precisamos ser breve em ouvir, breve em pensar e breve em conhecer. Porque essas coisas preparam o ser humano, o homem, a mulher, para as coisas futuras que estão para vir, que estão por chegar. Quem ouve, antes de falar, ele pensa. Antes de agir o pensamento, evita que a palavra que sai da boca dele possa machucar alguém. Você não pode se esquecer que a palavra é uma arma engatilhada, pronta para atirar. Outros dizem que a palavra é um arco que tem a flecha e depois que sai da boca, ela não volta para trás. A palavra é uma arma engatilhada porque se falar vai ferir o corpo, a alma e o espírito. Vai machucar, vai deixar cicatrizes. Por isso, antes de agir devemos pensar, antes de falar devemos ouvir, e antes de criticar qualquer pessoa, devemos conhecer a sua história. Nós, como seres humanos, temos o hábito de criticar as pessoas ouvindo apenas um lado da história. E é verdade isso que eu vou dizer agora para você. Quando você critica alguém, vamos simplificar aqui. Quando você critica o lobo mau, ouvindo só a história dos 3 porquinhos, os 3 porquinhos sempre será inocente e o lobo mau sempre será o vilão. Quando você critica o esposo ouvindo só a esposa, o esposo sempre será o vilão da história. Quando você critica o lobo mau ouvindo só Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau sempre será o vilão da história. Por isso eu, você, nós, como seres humanos, devemos ser breves em ouvir e tardio em falar. Antes de falar, precisamos ouvir mais. Antes de agir, precisamos pensar mais, para que a nossa língua não possa ofender alguém. Antes de criticar qualquer pessoa, precisamos ouvir os 2 lados da história. Toda nota, seja ela real, euro ou dólar, pesos chilenos, pesos filipinos ou qualquer moeda, ela tem 2 lados da história. Antes de você pensar ou querer desistir de qualquer coisa da tua vida, eu tenho um recado para você. Vai e faça. Vai e faça. Faça acontecer a tua história. Faça acontecer os teus sonhos. Faça acontecer os teus prodígios. Vai e faça acontecer. Todos aqueles que ouvem bem, fazem acontecer. Todos aqueles que pensam bem, fazem acontecer. Todos aqueles que conhecem e são conhecedores de histórias dos 2 lados dela, são pessoas
que não desistem nunca dos seus ideais. Não desista, vai e faça, porque você será sempre breve em ouvir, tardio em falar e rápido em reagir.